Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar sobre o polêmico Apartamento 7A, um filme de 2024 dirigido por Natalie Erica James. Conhecido como uma prequela do clássico O Bebê de Rosemary, este longa dividiu opiniões ao revisitar o universo sombrio dos cultistas do edifício Branford. Prepare-se para uma análise completa, com direito a sinopse e reflexões sobre o filme. Antes de começarmos, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos lá! Sinopse: a alerta de spoilers. Terry Jonofrio é uma jovem dançarina que sonha em alcançar o estrelato nos palcos da Broadway. Sua carreira promissora, no entanto, é abruptamente interrompida quando ela sofre um acidente durante uma apresentação, resultando em uma lesão grave no tornozelo. Sem poder continuar dançando, Terry enfrenta dificuldades financeiras, passa a depender de analgésicos e se vê morando de favor no apartamento de uma amiga. A pressão para se reerguer rapidamente a empurra para audições, mas sua condição física ainda comprometida a impede de conseguir um novo papel, levando-a a uma espiral de frustração. Durante uma dessas audições, Terry encontra Alain Marchand, um renomado diretor que estava presente no dia de seu acidente. Ele a trata de forma humilhante, reforçando sua fama como a garota que caiu. Após ser rejeitada mais uma vez, Terry o segue até o edifício Branford, onde ele vive. Lá, ela acaba desmaiando na entrada do prédio devido ao uso excessivo de medicamentos para a dor. Quem a encontra é um simpático casal de idosos, Minnie e Roman Castevet, que prontamente a socorrem e a levam para descansar no apartamento deles. Minnie e Roman mostram-se acolhedores e generosos. Eles revelam ter um apartamento vazio no prédio que gostariam de oferecer a Terry sem custo algum, já que, segundo eles, desejam ajudar jovens promissores como ela. Surpresa com a proposta, mas desesperada para sair da situação difícil em que se encontra, Terry aceita. Ela retorna ao apartamento da amiga para pegar suas coisas, mas sua amiga demonstra preocupação com o fato de aceitar algo tão generoso de completos estranhos. Terry, no entanto, decide seguir em frente, convencida de que essa é sua chance de recomeçar. No Branford, Terry percebe que a vida parece estar magicamente melhorando. Seu tornozelo, antes debilitado, é tratado com um estranho unguento por uma vizinha dos Castevet, Lily Gardenia. Logo, Terry sente-se completamente curada, o que permite que ela participe de uma nova produção teatral. No entanto, acontecimentos bizarros começam a ocorrer. Terry não consegue ignorar os comportamentos estranhos ao seu redor. Minnie e Roman frequentemente invadem seu apartamento sem aviso, sempre acompanhados de presentes ou conselhos intrusivos. Ela é introduzida a outros moradores do prédio e amigos dos Castevet, que demonstram um interesse exagerado em sua vida. Terry percebe que há algo de muito errado, e eles tratam sua presença como se ela fosse uma figura central em seus planos. Além disso, após uma visita ao apartamento de Marchand, Terry começa a ter visões perturbadoras, incluindo imagens de um demônio adornado com cristais e rituais sombrios. E, ainda, Terry descobre estar grávida. Durante os ensaios, sua rival, Vera, sofre uma estranha lesão no palco, semelhante a uma possessão. Isso faz com que Terry seja promovida ao papel principal, dando-lhe a chance de brilhar novamente. A situação fica ainda mais estranha quando os Castevet lhe oferecem um acordo, em se ela levar a gravidez adiante e entregar o bebê ao casal, eles garantirão sua fama e sucesso. Ao investigar mais a fundo, Terry encontra um livro misterioso sobre rituais no apartamento dos Castevet. Terry procura respostas em uma igreja local, onde uma freira revela que o prédio é conhecido por seus rituais cultistas e que ela pode estar carregando o filho do diabo. Desesperada para se livrar da gravidez, Terry busca ajuda de uma médica clandestina, mas o procedimento é interrompido de maneira sobrenatural. Ela então descobre um andar secreto no Branford, onde os cultistas realizam rituais macabros. Nesse local, ela relembra fragmentos reprimidos de memórias, percebendo que foi drogada e inseminada pelo próprio demônio durante um dos rituais organizados pelos Castevet. No desfecho, Terry é levada para o que parece ser a culminação do plano do culto. Durante um evento repleto de seguidores, ela se encontra no centro das atenções. Enquanto a celebração avança, ela toma uma decisão extrema, usando a própria performance como distração. Terry se aproxima de uma janela e se joga, tirando a própria vida. Seu ato, no entanto, apenas adia os planos do culto, que já começa a mirar em sua próxima vítima. A cena final conecta diretamente Apartamento 7A ao clássico O Bebê de Rosemary, quando Minnie e Roman saem para cumprimentar os Valdozes, protagonistas do filme original. Teorias e reflexões. Agora que entendemos a trama principal, vamos explorar algumas questões levantadas pelo filme. Uma prequela que não surpreende.
Embora a ideia de revisitar o universo de O Bebê de Rosemary tenha potencial, Apartamento 7A opta por repetir muitos elementos do original, sem trazer novidades significativas. Desde a manipulação dos Castevet até a revelação final, tudo é previsível para quem conhece o clássico de 1968. Muitos fãs esperavam que o filme ampliasse o lore do culto satânico, mostrando, por exemplo, como os Castevet aperfeiçoaram seus métodos ou explorando as dinâmicas internas do grupo. Mas o filme não arrisca e, ao invés disso, entrega uma narrativa quase idêntica à do original, com um desfecho já conhecido. Por que artistas? Uma das questões levantadas é por que o culto foca especificamente em artistas? Uma interpretação interessante é que o culto vê os artistas como pessoas mais vulneráveis, dispostas a sacrificar tudo pela fama. A promessa de sucesso pode ser um gancho perfeito para manipular aqueles que estão em busca de fama e validação. A crítica ao show business. Terry Jonofrio, como muitos jovens aspirantes ao estrelato, sonha com o sucesso no mundo competitivo do show business. No entanto, sua jornada revela de maneira contundente as nuances sombrias e o jogo de interesses que permeiam esse universo. Desde o início, sua busca pelo reconhecimento é marcada não apenas pela superação física e emocional, mas também pelo confronto com a dura realidade de que talento e esforço muitas vezes não são suficientes. O diretor Alan Marchand, ao humilhá-la durante uma audição, reforça como o ambiente pode ser cruel, deixando claro que erros do passado podem definir uma reputação, enquanto o sistema exige perfeição, mesmo quando as condições são inumanas. Essa realidade fica ainda mais evidente quando Roman Castevet, ao oferecer a Terry uma oportunidade que parece ser sua grande chance, revela a essência do que impulsiona as engrenagens do show business, e no show business, tudo são conexões. Sua frase encapsula a ideia de que o sucesso no meio artístico está profundamente enraizado em quem você conhece, em vez de apenas no que você é capaz de fazer. A oferta do casal de idosos de um apartamento gratuito e a promessa de ajudá-la a retomar a carreira não são gestos altruístas, mas sim estratégias manipuladoras. Eles entendem que, para pessoas desesperadas como Terry, a rede de contatos e o acesso a figuras influentes podem parecer o único caminho para o estrelato. Essa lógica também expõe uma verdade amarga que transcende o mundo artístico e permeia outras esferas profissionais. No mercado de trabalho, cargos importantes em empresas ou papéis centrais em produções artísticas frequentemente não são alcançados apenas pelo talento ou pela competência. Em vez disso, conhecer as pessoas certas, ter conexões estratégicas e saber como agradar as figuras de poder são fatores decisivos. Isso cria um sistema em que o mérito é frequentemente secundário, e o sucesso depende de navegar pelas relações sociais e políticas de maneira cuidadosa. Para Terry, o custo dessas conexões se torna evidente demais, e elas não só a colocam em uma posição de dívida com os Castevet, mas também a envolvem em um mundo de manipulação e destruição. Esse jogo de interesses no show business se transforma, no caso dela, em um caminho direto para o terror e a exploração. O papel de Terry e sua conexão com Rosemary. Terry é uma personagem que assume traços tanto de Rosemary quanto de seu marido Guy, do filme original. Enquanto Rosemary foi vítima da manipulação, Guy cedeu à tentação de vender sua alma por fama. Terry, de certa forma, combina essas características, já que inicialmente aceita as promessas de sucesso dos Castevet, mas depois luta contra o destino que eles tentam impor. Ela poderia pedir qualquer coisa do mundo. Em um momento crucial do filme, Roman Castevet diz a Terry que ela pode pedir qualquer coisa do mundo. Essa afirmação não é apenas uma promessa sedutora, mas também um reflexo da manipulação profunda exercida pelos Castevets e pelo culto ao qual pertencem. Para uma jovem que sonha com o estrelato e está cercada de dificuldades, ouvir que todo o seu sofrimento pode ser recompensado com fama, sucesso e conforto é uma tentação quase irresistível. A oferta, no entanto, não é feita sem um preço, e essa promessa ilimitada carrega consigo o peso de uma troca que exige algo essencial de Terry em seu filho, e de certa forma a sua própria alma. A fala de Roman ecoa uma narrativa antiga, presente na tentação de Jesus pelo diabo no deserto. De acordo com os evangelhos, o diabo oferece a Jesus todos os reinos do mundo e sua glória, se ele se prostrar e adorá-lo. Terry se encontra em uma posição semelhante, na qual deve decidir se aceita o que lhe é oferecido em troca de se submeter à vontade do culto. Essa ligação entre as duas histórias revela um tema universal, um embate entre os valores espirituais e as tentações materiais, entre manter a integridade e sucumbir à sedução de uma vida fácil e gloriosa. A conexão entre esses momentos não é acidental. No filme, Roman representa não apenas o líder do culto, mas também a personificação das forças do mal que oferecem recompensas tangíveis em troca de obediência e submissão. Terry, porém, está fragilizada, e ao contrário de Jesus, que resiste à tentação, ela é manipulada a ponto de acreditar que essa troca é sua única chance de realização.
A cena reflete o dilema humano diante da sedução de promessas grandiosas. Em ceder pode parecer o caminho mais fácil, mas sempre vem acompanhado de consequências devastadoras para a alma e para a liberdade individual. É essa dinâmica que transforma a promessa de poder pedir qualquer coisa do mundo em um pacto sombrio, onde o que se ganha nunca é comparável ao que se perde. Mãe de um Nefilim? No filme, Terry é escalada para protagonizar uma peça chamada Criaturas Pálidas, uma escolha de título que se mostra simbolicamente carregada à medida que a trama avança. A peça, com sua atmosfera sombria e surreal, serve como um espelho para a transformação física e emocional de Terry, que se torna visivelmente mais pálida e debilitada conforme sua gravidez avança. Essa mudança na aparência da protagonista reflete não apenas o impacto físico da gestação, mas também um processo de drenagem de sua força vital, como se algo além do natural estivesse consumindo sua energia e essência. A ligação entre a peça e sua realidade é inegável, e enquanto Criaturas Pálidas explora seres fragilizados em um mundo tenebroso, Terry se torna uma dessas criaturas, incapaz de resistir ao controle exercido sobre ela pelo culto e pela entidade que ela carrega. Essa conexão ressoa com histórias antigas de mulheres que, na mitologia, deram à luz Nefilim, criaturas híbridas mencionadas na tradição judaico-cristã como sendo filhos de humanos com anjos caídos. Segundo essas histórias, as mães dos Nefilim frequentemente perdiam sua força vital durante a gestação ou no parto, como se a criação de algo tão poderoso exigisse um sacrifício extremo. A condição de Terry, portanto, parece ecoar essas lendas, com sua vitalidade sendo sugada para alimentar a criatura sobrenatural que cresce dentro dela. O filme, ao explorar essa metáfora, reforça o terror não apenas do desconhecido, mas também do sacrifício involuntário e das consequências devastadoras de carregar em si algo que transcende a compreensão humana. Assim, Terry não é apenas vítima de um culto, mas também de um destino que a transforma em uma pálida sombra de si mesma, tanto no palco quanto na vida real. Conclusão. Apartamento 7A é um filme que tenta expandir um universo já consolidado, mas acaba esbarrando nas limitações de ser uma prequela. Apesar de boas atuações e alguns momentos visuais criativos, ele não consegue oferecer nada verdadeiramente novo. E você, o que achou do filme? Concorda com as críticas ou acha que Apartamento 7A foi uma boa adição ao universo de O Bebê de Rosemary? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!